Já que eu estou falando de Estado e democracia, eu acho que é de bom tom pontuar isso com alguns autores clássicos. E primeiro eu vou falar de um que eu muito admiro, que é o Spinoza, que já foi objeto de ótimas considerações em artigos e livros da Marilena Chauí, que é objeto de ótimas ponderações em artigos e livros do professor Francisco Guimarães, e que é um autor, quase um amigo íntimo do meu amigo, professor Vitor Nunes. Vou tentar aqui falar um pouco de Spinoza e da ideia de democracia. O Spinoza vai dizer que a democracia é a forma de governo mais compatível com a liberdade e que é mais compatível com a racionalidade. A ausência de democracia é objeto das paixões, da ausência de racionalidade. Então, a democracia vai ser o sistema que vai melhor assegurar a liberdade individual e a paz social. Então, a democracia parte de uma base racional da política, ou seja, o poder político sendo guiado pela razão, não por superstições, mitos, paixões. A democracia se aproximando da racionalidade, podendo ser inclusiva, devendo ser inclusiva, um poder que é compartilhado e debatido coletivamente. O Spinoza também vai dizer que a democracia é compatível com uma liberdade que está coligada à lei, à obediência racional à lei. A liberdade sem freios é a não liberdade, é a guerra de todos contra todos. E para o Spinoza, liberdade não é fazer tudo o que se quer. Tem que contar isso para o Léo Lins, né? Ele com, entre aspas, piadas que são racismo recreativo, discurso de ódio, condenação criminal. Viver segundo leis que são ditadas pela razão. Obedecer leis, obedecer limites. Então, isso tudo dentro de um governo democrático, um governo popular, que vai permitir aos cidadãos serem copartícipes, criadores dessas leis. E isso vai fortalecer uma liberdade racional. O Spinoza também é uma resposta ao autoritarismo, porque ele vai dizer que a república, diferente da monarquia, diferente da aristocracia, ela não é compatível com a tirania. O poder na república, o poder na democracia é descentralizado e fiscalizado por muitos, o que garante a transparência, a legalidade. E o Spinoza valoriza muito a diversidade. É inerente à democracia a pluralidade de opiniões. Isso é algo positivo. As pessoas não são homogêneas. As pessoas têm crenças, ideais, dogmas, culturas, experiências de vida diversas. E o caldo democrático faz com que essas diversas concepções de vida tenham que conviver. é, Isso pode gerar debates acalorados? Pode, mas isso é democracia. E as decisões políticas vão ser objeto de reflexões que melhor atendam os interesses coletivos. Então, basicamente, o Spinoza trabalha a democracia como o regime político mais natural, que respeita a liberdade racional dos indivíduos, que respeita a paz, que promove a participação política. Mas também é importante investigar um pouco mais no Spinoza, é um pouco filosófico, mas vale para a ciência política, a relação entre potência, multidão e democracia.
O Spinoza, em palavras rápidas, vai dizer que a potência não é algo que tem que ser emanado no sentido coercitivo. Potência aqui é a capacidade de agir segundo a própria natureza e vai estar ligada, à força de existir, persistir, perseverar, ter resiliência, a conatos, que deve existir tanto nos indivíduos quanto nos entes coletivos. Então, a democracia demanda persistência, demanda entrega, demanda dedicação. Não é fácil construir democracia. Demanda perseverança. E quanto mais o indivíduo é racional, mais ele é livre. E quanto mais ele é livre, mais potência ele tem, mais ele exerce a conatos, mais resiliente e perseverante ele é. O Spinoza também trata da ideia da multidão, que vai ser um conjunto de indivíduos humanos que vão atuar juntos, mas não necessariamente é um sinônimo de povo. O povo vai ser um corpo político unificado por leis e instituições. A multidão é só um corpo político, um agregado múltiplo de pessoas. Agora, povo é algo que, enquanto elemento do Estado, demanda um sentimento de pertencimento ao Estado e de respeito à soberania daquele Estado, às suas leis e instituições. A multidão, ela é uma fonte de poder, tem uma força coletiva imensa, mas pode ser também mal manipulada uma fonte de instabilidade. Se ela for movida a paixões e paixões irracíveis e excessos, nós vamos ter episódios lamentáveis como o 8 de janeiro de 2023, a tentativa de golpe de Estado, a abolição do Estado democrático, aquele episódio lamentável no Brasil e está sendo objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Potência e multidão estão intimamente ligadas. Um Estado vai ser potente quando ele tem uma multidão racional organizada. E quanto mais essa multidão é racional, cooperativa, ela realiza sua potência. E aí a gente vai ter a real democracia. Agora, se a multidão for uma bagunça, uma baderna, a ausência de civilidade, a ausência de respeito às instituições, o ódio, o medo, a superstição, o que a gente vai ter é a apologia a tiranias. No tempo dos militares era bom. Era? Tá. Não vou comentar isso. Mas respeito os militares, tá, gente? Enquanto instrumentos de segurança pública e não como poder moderador. Essa loucura que tentaram fazer, essa interpretação translocada do artigo 142 da Constituição. Voltando a Spinoza, ele vai dizer que a real democracia racional prega a liberdade, a participação popular e vai ser o exercício organizado da potência da multidão, ou seja, a democracia ela é guiada pela razão e nela a multidão racionalmente pode participar da legislação, pode expressar sua potência comum
E essa potência da multidão não elimina a liberdade individual. Pelo contrário, quanto mais um Estado for racional e democrático, a multidão vai conseguir canalizar racionalmente a liberdade individual. Espero ter feito considerações lúcidas sobre Spinoza. É isso.